estão gravadas lá na aula 1, tá? Bem, como vocês já sabem, né? Então, nós estamos com as aulas suspensas até dia 1º de junho, isso já é fato, o que nos remete, dentro do nosso calendário, a hoje ser a nossa última aula conteúdo. E é uma aula bem interessante, redes neurais, é um tema que, até por conta do momento em que se vive, muitas das estatísticas de projeção, de achatamento de curva ou de número de óbitos, quando vocês ouvem na televisão, por exemplo, espera-se que em 30 de maio, 30 de maio, e eu fiz essa mesma conta, nós tenhamos no Brasil aproximadamente 1.000 óbitos por dia. E essa é uma das opções de cálculo, é claro, não é a única, mas eu calculei, por exemplo, por rede neural e a gente chega a esse número muito triste. Mas existem, claro, outras formas de se fazer esses cálculos. Então, hoje nós vamos entender o que são redes neurais. Existem muitos modelos, muitas maneiras, muitos objetivos, porque ele está muito relacionado ao computador aprender, o sistema aprender algo e ir se calibrando com o andar dos cálculos e processamentos. Então, a gente vai ver isso hoje. A semana que vem eu não vejo vocês, para minha tristeza, não sei vocês, 26 de maio, dia de Nossa Senhora do Caravaggio. Aos que acreditam, aos que não acreditam, por favor, peçam para Nossa Senhora olhar por nós. E dia 2 de junho, que aí eu não sei dizer a vocês o que vai acontecer, se estamos presencial ou não, se serão as provas interativas ou não, eu não sei dizer a vocês. O nosso trabalho avaliativo, eu já recebi, não é aqui. Eu já recebi de alguns colegas, ok, ótimo, me ajuda bastante a que eu possa ir lendo e podendo avaliar os trabalhos. Claro que a nossa data ainda não é essa, ninguém está atrasado, mas só para confirmar, eu recebi o trabalho do David, do Ederson, do Felipe, da Gisele, do Jonathan e do Rafael. Então, essas pessoas, esses estudantes já me enviaram, e eu ainda não terminei de corrigir, mas estou corrigindo. Mas a nossa data limite é o dia do feriado, até as 23h59. Então, até a terça-feira da semana que vem. Eu dei uma olhada. Como? Eu dei uma olhada no portal. Aonde que está postado o trabalho? Não, o trabalho não está postado. Eu expliquei ele, o que vocês deviam fazer no vídeo da aula passada. Tá ok, eu olho lá então. Eu não postei o trabalho. Na verdade, eu expliquei dentro do conteúdo da aula passada, eu expliquei o trabalho. Então, tem que assistir o vídeo. Então, se aqui nós, dia 2 de junho, nós tivermos aula presencial ou não, se preparem para isso. Se essas provas interativas não ocorrerem aqui, vão ocorrer na semana do dia 9, eu ainda não sei, vocês irão apresentar o trabalho. Então, se tiver provas interativas, está valendo a nota dos 1.500 pontos só pela parte escrita que vocês me enviaram. Se, porventura, nós não tivermos provas interativas e permanecermos online, por isso que os trabalhos já estão comigo, vocês apresentarão online, como foi no chatbot. E aí a gente vai dividir, tá? Nós vamos dividir a nota. E aí, dia 9 de junho, isso me parece que não vai ser mudado, as provas EAD. 16 de junho, vocês têm a prova blended,
que é da instituição, não é minha. Então, essa parte aqui em azul, tirando o feriado, é claro, né? O resto, usando um termo da nossa disciplina, é nebuloso, né? Uma lógica nebulosa, que é o nosso trabalho do segundo bimestre. Eu não tenho muito o que dizer a vocês. Por enquanto, vamos seguindo o nosso cronograma dessa maneira. Se 2 de junho não tivermos aula, então ficou valendo só o trabalho escrito. Havendo aula presencial ou online, repito, qualquer um dos 2 modelos, se voltarmos para o presencial ou se tivermos online, aí vocês apresentarão o trabalho. Alguém deve ter me perguntado a semana passada sobre os estágios, e então todas as aulas práticas, não só os estágios, foram suspensos este semestre. Então, por isso que alguns estudantes estão tentando buscar número do seguro, porque as empresas pedem, da Anhanguera para fazer o estágio e não estão obtendo resposta, ao invés de darem esta resposta. Todos os trabalhos, todas as aulas práticas, isso inclui estágio, estão suspensos esse semestre, pelos motivos óbvios, né? A gente já sabe. Particularmente, eu continuo com a mesma opinião de que não iremos retornar este semestre para o presencial. Bom, alguma dúvida ou podemos seguir? Tudo certo por mim. Beleza. Então, redes neurais, na verdade, está muito relacionado realmente aos nossos neurônios, corpo humano. Por mais estranho que pareça, nós fazendo uma disciplina ou trabalhando, um profissional trabalhando com computação, falando de neurônios, cérebro, né? Mas isso vocês podem, como essa disciplina ela só tem o caráter de prática, porque toda a teoria, como ela é blended, vocês têm no nosso AVA, eu nem vou ocupar o nosso tempo repetindo a teoria do que está no AVA. Tem toda uma historinha lá na literatura de como se chegou a isso. Mas eu vou pular essa parte para a gente, porque senão eu acabo sempre avançando a hora de vocês e eu sei que não posso. Mas só para a gente fazer uma introdução, o conceito de redes neurais na tecnologia, na automação, na inteligência artificial, vem realmente desse conceito de neurônios do nosso corpo humano, que praticamente todas as nossas células do corpo humano, elas têm uma partícula ativa que são o sistema nervoso, que é responsável pelo controle de tudo que nós fazemos teoricamente involuntário. Então, eu estar falando são os meus neurônios que estão movimentando o meu cérebro, baseado naquilo que eu estudei, baseado naquilo que eu preparei para vocês, eu acabo falando, a fala, a emissão da voz. Vocês não estão me vendo, mas como boa italiana, eu estou falando aqui sozinha, né? Sozinha não, porque vocês estão aí do outro lado, mexendo as mãos, enfim, todos esses movimentos, eles partem do sistema nervoso. E eu coloquei aqui, né, porque é uma área que eu acho fantástica, gostaria muito de voltar a estudar e fazer biomedicina. Acho que eu já comentei com vocês, né, o meu sócio é pós-doc, ele estava fazendo o pós-doc dele agora, já retornou para o Brasil em janeiro, em Portugal, nessa área de biomedicina. E a gente sabe que tem um vasto campo pela frente relacionado, sim, à computação gráfica e às redes neurais. E vocês vão ver que esse aprendizado não é, na verdade, como funciona conosco,
a gente assimila, compreende. É óbvio que um computador não assimila e não compreende. Na verdade, eu acho que a expressão que talvez mais se aproxime da nossa realidade enquanto engenheiros é através de processamento com redes neurais, o processamento se calibra. Ao invés desse termo que se usa muito forte, que é aprender, eu gosto do termo calibra, porque vocês vão ver que ele vai fazendo como se fossem treinamentos e se autoajustando e aprendendo. Não é uma conta de 2 mais 2, que eu digo que é 4, não é que ele aprende, ele sabe que sempre que for 2 mais 2 é 4. Ou seja, na teoria dos bits e bytes, 1 mais 1 mais 1 mais 1 é 4. E pronto, não tem aprender. Em redes neurais, eu vou calibrando e mudando o resultado final do meu processamento, que nada mais é do que esse conceito dos neurônios. Então, hoje eu conversava com uma amiga sobre uma situação e eu escrevi, enquanto eu escrevia, eu já estava aqui me esperando vocês. Não, tenho certeza que esse profissional irá aprender, a gente sempre tem o que melhorar, a gente sempre assimila alguma coisa a mais. E eu me preparando para a aula de vocês e pensando, é mais ou menos isso. A gente também faz isso com os nossos neurônios. A experiência para o ser humano está da mesma forma como o treinamento, repetição e recalibragem está para as redes neurais, computacional falando. Aqui, ó, só uma curiosidade, né? Cada um dos seres humanos tem aproximadamente 6 bilhões de neurônios. Realmente, nós somos a máquina mais perfeita. Pensamos, mexemos a mão enquanto caminhamos, ouvimos, olhamos, tudo concomitantemente e isoladamente, se quisermos, inclusive, né? Então, todas as nossos movimentos, atitudes, ações, são realmente regidos pelos neurônios. E aí acontece que Donald Hebb começou a pensar exatamente nessas reações bioquímicas do corpo humano, que envia sinais elétricos, o meu cérebro envia um sinal para que eu caminhe. E quando eu comecei a caminhar, que eu era bebê, eu tropeçava no próprio pé, eu perdia o equilíbrio, eu fui aprendendo a caminhar ereta da forma como eu caminho hoje. Quando eu comecei a falar, eu falava algumas palavras erradas, e fui sendo treinada a falar palavras corretamente, os R's, os S's, as conjugações verbais, até chegar à forma como eu falo hoje. Então, o trabalho do Hebb foi importantíssimo para que outros viessem, e quase sempre nós sabemos disso, né? O insight nasce nos Estados Unidos, né? Pensando na primeira rede neural artificial. E olhem a data, eu só trouxe essa parte da historinha por conta da data. Nós estamos falando de 1954. 1954 já se pensava em rede neural. Acontece que em 1960, o tipo de equipamento que nós tínhamos, mais um americano, né, Rosenblatt, criou o perceptron, que era um ensaio do que hoje as redes neurais fazem. Então, só que o que aconteceu que em 1960 toda essa pesquisa e esse movimento foi abandonado, o que se tinha de computador da época, 1960, nenhum de nós éramos nascidos, nem eu, inclusive. E foi abandonado o estudo de redes neurais, foi abandonado, na verdade, o perceptron. Porque o que se tinha de computador para fazer o processamento não tinha capacidade para o que se desejava.
então se abandonou. Bom, então vamos entrar para o que nos interessa, que foi o Pitts, que é o primeiro a provar, depois de 1960, na prática, a possibilidade de usar redes neurais e onde usar as redes neurais, que a gente vai chegar lá. Mas é importante, esse aqui é um desenho clássico, para que todo mundo compreenda, quando eu estou falando em redes neurais, o que eu quero com isso. Bom, na verdade, quando se pensa em rede neural, eu vou ter entradas, vou ter aqui algumas classificações que podem, inclusive, estar escondidas, a gente vai chegar lá, um nó e uma saída, que é esse meu limiar. Vamos começar aqui pela entrada. As nossas entradas sempre vão ser booleanas, ou seja, bit-byte, ou é 0 ou é 1. Só que aqui começam as diferenças do processamento lógico. Para cada uma das entradas, eu vou dar um peso que seria de importância. Então, lembrem da média ponderada. Para um grupo de conjuntos, se eu quisesse fazer uma média aritmética, eu somava e dividia pela quantidade de números que eu tenho. Mas se eu fizesse uma média ponderada, para cada um desses números, eu teria que dar um peso de importância. E isso muda a minha média. Eu vou multiplicar o peso por cada um dos números e dividir pela soma dos pesos. E vou chegar a uma outra média que é diferente da aritmética. Mesma coisa aqui, para cada uma dessas entradas, eu vou dar um peso. E este peso, eu vou atribuir este peso de acordo com o que eu quero chegar aqui na minha saída. Eu já vou dar um exemplo prático. Então, eu vou fazer o processamento do que eu estou entrando, 0 ou 1, e vou dar um peso para isso de importância, de modo que eu vou chegar aqui a um nó, que são 3, nesse exemplo, né? 3 entradas multiplicadas por seus pesos, que vão me dar uma conclusão, e eu vou comparar esta minha conclusão com o limiar, com a minha saída. O meu limiar é um valor aleatório. Então, é aleatório dentro do que eu quero chegar. Se ele for, quando eu chegar aqui no final, eu também vou chegar ou com 0 ou com 1. Se ele for maior do que o meu limiar, então eu vou receber um sinal 1, como se fosse positivo. Se ele for, se não for maior que o limiar, é menor que o limiar, ou seja, é 0, então eu vou chegar a uma outra conclusão. Vou dar um exemplo prático para vocês. E é mais ou menos por aí os exemplos que a gente vai falar. Nós não estamos falando de cálculos lógicos, nós estamos falando de teorias nebulosas. A professora Rosicler hoje, ela está borocochô, acho que faz 20 anos que vocês não ouvem essa palavra, né? Borocochô não tem nada de uma expressão matemática que vocês possam afirmar com muita concisão se eu estou... O que é borocochô? É triste? É alegre? É braba? Preocupada? Meia que nostálgica? Mas a pergunta é, o meu limiar aqui é sim, 1, borocochô, 0, não borocochô. Bom, e agora aqui eu vou fazer algumas entradas. Entradas que para cada uma delas eu vou dar um peso de talvez importância nesse caso. Professora Rosicler está de vestido ou de calça? Porque normalmente quando eu estou borocochô, eu estou de calça. Para quem não sabe disso, quando eu estou normal, eu uso vestido. Então, 0 está de vestido, 1 está de calça. E vou dar um peso para isso, de modo que, se estiver de calça, esse meu peso será um peso maior, já que eu quero
provar aqui no meu limiar se eu estou borocochô. É uma entrada e eu vou definir o peso. Bem, vamos pensar uma segunda entrada. A professora Rosicler hoje iniciou a aula contando uma piada, falando alguma gracinha. O que é gracinha? O que é piada? O que é ser engraçado? De novo, dentro da subjetividade. Ótimo, se a professora Rosicler chegou contando uma piada, eu vou dar um peso de importância, provando, diminuindo a probabilidade dela estar borocochô, porque quem conta piada não está nem triste, nem preocupado, nem estressada, enfim. Para cada uma dessas entradas, que eu vou definir quais são elas, eu dou um peso de importância. Onde está o aprendizado e a calibragem? Porque talvez isso, com o andar da carruagem e vocês aplicando essa mesma rede neural em outra pessoa, estar de calça ou de saia não fará diferença alguma. Agora, talvez contar a piada faça diferença. Todo mundo que está tanto de saia quanto de calça, embora eu tenha dado pesos diferentes, chega no limiar, estando ou não borocochô da mesma forma. Isso não foi relevante. Esta é a calibragem. É perceber, mas imaginem, gente, quantos testes eu teria que fazer em pessoas diferentes para saber se estar de calça ou de vestido é uma característica do estado borocochô, contar piada ou não no início de uma conversação é sinal de estar ou não borocochô. Então, quando eu falei da calça do vestido, sim, é a Rose, isso é verdade. Contar uma piada, isso não é a Rose. Primeiro, não tenho competência, não sei contar piada. Então, nem conto. Portanto, isso não provaria nem que eu estou ou não borocochô. E, normalmente, até para se ter processamento, e foi exatamente aí que o perceptron não vingou. Vejam que o termo perceptron vem de percepção, certo? Não vingou é porque a maior parte das entradas que nós definirmos, elas devem ser captadas, nós estamos falando de automação, por algum sensor elétrico, luz, uma foto, uma imagem. Então, se eu quisesse dizer de vestido ou de calça, tinha que tirar uma foto e esta foto reconhecer vestido ou calça. Piada, tinha que ter um identificador de voz, tradutor de frases e conseguir ou captar risadas das conversas ou tradução da frase e entender que aquilo é uma piada. Ou seja, o que não deu certo aqui no Perceptron é esse processamento. Para mim, botar um peso é barbada. Contou piada, peso 100. E aí, como é que eu meço se aquela frase era engraçada para ser uma piada? Então vamos ter que ter um detector de risômetro e medir isso, coisa que em 1960 não se tinha. E essa é a base das redes neurais. É eu conseguir fazer uma coleta perceptiva, dar pesos. Este nó é misturar estes resultados, aí sim, computação matemática, né? 2 vezes 100, 0 vezes 100, 1 vezes 50, chegar a um valor e comparar, dividido por 100, e comparar se deu 0 ou 1. E aí, muitos de nós já misturamos um pouco de teoria nebulosa. Não deu 0 e nenhum, deu 0,9. Isso está mais perto do 1 ou está mais perto do 0? Está mais perto do 1,
Portanto, é muito provável que a professora Rosicler esteja muito perto de estar borocochô, ficando vias de estar borocochô, porque o 1 era borocochô. Então, a gente pode misturar todos esses conceitos. Então, tecnicamente falando, uma rede neural, aqui eu tenho 7 entradas, poderia ter 20 entradas, 200 entradas, tantas entradas quantas nós quisermos. Essas camadas escondidas, 1 e 2, que aqui eu coloquei como peso multiplicador, é porque eu posso ter situações diferentes, por isso que fica uma camada escondida. Para chegar à saída, e eu posso não ter só uma saída, eu posso ter 3 saídas, 4 saídas. Vou dar um exemplo dos meus cálculos de redes neurais. Por que eu usei isso? O caso de óbitos, ou mesmo de... Na verdade, eu calculei óbitos, que era um cálculo menor, mas poderia ter calculado o número de contaminados do Covid-19 no Brasil, me restringi a Brasil. Então, eu tenho várias entradas aqui, que no meu caso eu coloquei por estado, né? E nós temos, sim, cenários diferentes. Para chegar a uma saída, Brasil. Não posso dizer que o estado do Rio Grande do Sul segue a mesma trajetória de curva que o estado de São Paulo. Então, eu criei aqui 26 entradas. Ainda dividi alguns estados, porque, olha só, a gente costuma dizer sul do país, Rio Grande do Sul, Santa Catarina e Paraná. Santa Catarina não está tão bem quanto nós, e nós estamos relativamente parecidos com o Paraná, em contágio, em óbito, embora eu me detive em óbito. Então, aqui eu coloco as minhas entradas, que é onde eu vou buscar trazer algumas informações e passar sinais, como se fossem impulsos elétricos para estas camadas escondidas. Exemplo de uma camada escondida aqui. Época do mês. Maio para Recife, que está bastante preocupante a situação, é completamente diferente de maio para nós aqui no sul, que estamos começando o inverno, primeira geada. Então, eu fui buscar automaticamente, não fui digitar, nos aplicativos que liberam DLLs, a temperatura, previsão climática para os próximos 15 dias. No Rio Grande do Sul, Recife, Rio de Janeiro, fui colocando estes cálculos, porque estes cálculos não, estes dados, porque para nós eles têm pesos diferentes. Outra situação que eu também coloquei como camada escondida, eu tinha mais do que uma, tá? Mas aqui no meu desenho só tem 2. O que seria mais uma camada escondida? Que impacta quantidade de leitos dos hospitais. É meio que lógico que quanto mais leitos eu tiver, existe uma probabilidade de uma pessoa que teve contágio ser tratada e curada. Se for tratada, aliás, se for contaminada e não tem tratamento, aumenta a probabilidade de óbito, e eu queria óbito. Então, a quantidade de leitos hospitalares por estado, eu fiz por estado, eu não fiz por cidade. Vocês imaginem, se a gente vai fazer por cidade, tudo isso aumenta. Seria um peso de importância, sim, pode mudar o meu resultado final. Que mais que eu coloco dentro dessas camadas escondidas? A tendência, o que já aconteceu, o meu histórico. Então, se eu tenho muitos contaminados em São Paulo,
É óbvio que a proporção de óbitos será maior do que a nossa, pensando Rio Grande do Sul, 40, 100, 1000. É óbvio que é muito menor eu ter 100 contaminados hoje no Rio Grande do Sul contra 100 mil em São Paulo, para chegar à minha saída de óbitos. Então, o número histórico me ajuda, já tenho ali um cálculo que é exponencial. Se eu pegar desde o dia 16 de março, que foi da onde eu peguei, o crescimento de contágios já é exponencial. Então, eu quero tratar isso dentro dos estados de uma forma projetando esse mesmo exponencial para até o dia 30 de maio. Então, como que cresceria exponencial? Número de leitos, o clima, e aí eu vou dando pesos importantes, pesos que eu posso errar. Quanto mais frio e Jonathan, eu já te respondo, tá? Só para não interromper. O Jonathan me pede aqui no WhatsApp como vocês serão avisados sobre a prova blended, se ela será online ou não. Bem, no AVA costuma-se ter todos os avisos, mas eu estou muito atenta a isso para poder avisá-los. Então, se a nossa prova for presencial, é 16 de junho, praticamente, vamos dizer, quase 30 dias hoje. Então, vocês confiem em mim, me aguardem, e eu estarei, sempre que possível, avisando vocês. Alguns colegas falam comigo, o Jonathan, vários de vocês falam comigo, e por WhatsApp, e às vezes eu posso estar mandando algum recado por um colega e pedindo para que avise a todos vocês, certo? Então, hoje, Jonathan, eu realmente não sei, mas assim, ou eu aviso você, ou a Gisele, se porventura eu souber aqui no feriado, que conforme vocês estão me mandando e-mail dos trabalhos, eu tenho o e-mail de vocês, mas a gente provavelmente, né, vai se encontrar pelo menos 2 de junho ainda. Ou porque vocês terão interativas e serei eu a professora a passar as instruções, ou porque teremos aula online ou presencial. Então, eu ainda mantenho contato com vocês. Sempre que possível, me chamem no WhatsApp, me peçam, ou eu vou, como eu disse, quem eu tenho contato, eu tenho da Gisele, eu tenho de você, Jonathan, eu tenho de alguns que me mandam o WhatsApp, eu vou tentar responder. Ou eu pego o e-mail e saio respondendo por e-mail, tá bom? É que o Jonathan parece que está sem microfone, e aí ele me escreveu no WhatsApp. Agora eu me perdi. Onde eu estava? Estava aqui, mas falando o quê? Ah, sim, do meu cálculo, como um exemplo, né? Como um exemplo. Então, eu vou colocando aqui camadas escondidas, que é exatamente o peso de importância. Eu dizia que eu podia errar, porque eu poderia, e eu fiz isso, tá, gente? Vamos ver se eu errei. O meu cálculo mostra que até o dia 30 de maio, nós estaremos com aproximadamente 1.000 óbitos por dia. Por dia. Então, vai ser antes de 30 de maio, muito antes de 30 de maio. E eu fiz isso lá no dia 4 ou 5 de maio. Não, no feriado, 1º de maio. Onde que eu posso ter errado? Vamos supor que eu desse, aqui na minha camada escondida, temperatura, um peso de importância que não está gerando nenhuma mudança, porque poucas pessoas conseguem afirmar que este vírus é mais resistente ao frio do que ao calor, ou vice-versa. Nós temos dúvidas muito, a área médica tem dúvidas muito gritantes em torno disso, porque em toda a Europa, o pico da curva deles
era inverno. Nós aqui no Brasil, as áreas bem atingidas, Rio de Janeiro, Manaus, é muito calor. Então, ou esse vírus teve mutação, ou ele é realmente resistente a ambos os climas. E se eu dei um peso de importância a essa camada clima, eu posso errar. Por isso que essa rede neural, ela teria que ser um processamento automatizado, de modo que todos os dias eu atualizasse isso. Quando eu fiz 1º de maio, a temperatura, a previsão de temperatura para hoje, dia 18, provavelmente era uma previsão. Se é previsão, é porque não era 100% correta. Hoje nós estamos aqui em Caxias, mas a média do Rio Grande do Sul foi 21 graus. E quando eu fiz no dia 1º de maio, a previsão era 8 graus para o dia 19 de maio. Então, se eu usasse só aqueles termos, os elementos, as entradas, os pesos dessas opções de camada escondida lá de 1º de maio, seria um cálculo como outro qualquer. E não rede neural. Rede neural é eu ir aprendendo. Olha, a temperatura chegou a 8 graus, nós tivemos um dia, acho que foi da semana passada, que às 6 horas da manhã estava 4 graus. Vamos imaginar que tivéssemos passado 2, 3 dias com 4 graus e os números de pessoas que foram contagiadas não se alterou, eu tenho que ir mudando, calibrando este meu peso de importância. Ou talvez até retirá-lo aqui de uma das camadas. Se eu coloquei como camada 1 o clima e chego à conclusão que não é pertinente, eu posso, inclusive, retirar uma camada. Esta calibragem é exatamente isso, é eu ir ajustando. Bom, que mais que nós colocamos no meu cálculo? Então, coloquei temperatura, coloquei número de leitos hospitalares, coloquei a progressão histórica exponencial de contaminação, coloquei também, porque como aqui eu tenho 20 e poucas entradas, eu ainda separei Rio Grande do Sul, Santa Catarina e Paraná, eu também preciso colocar tamanho da população, porque aquela progressão exponencial com que vem crescendo o contágio no Brasil e o número de óbitos de São Paulo é diferente do nosso, mas a população de São Paulo é diferente da nossa. Então, se eu quero saber a probabilidade de óbitos no Rio Grande do Sul, eu estou calculando separado, justamente para manter o equilíbrio do percentual de habitantes de cada estado. Então, eu coloquei número de habitantes, que não é algo de aprender, é quase que um número estanque. Vocês vão me dizer, mas está nascendo toda hora criança. Sim, eu poderia, não coloquei, tá, gente, mas poderia buscar, mas é um dado que o IBGE não fornece, então nós temos, às vezes, algumas restrições, mas poderia colocar uma camada aqui, uma entrada, perdão, que ficasse buscando a todo momento quantidade de habitantes. Mas quantidade de habitantes era bem interessante, bem pertinente para que eu chegasse numa saída. Mais de 1.000 óbitos por dia, menos de 1.000 óbitos por dia. Por estado e somando seria por país, evidente. Eu cheguei no Brasil mais de 1.000 óbitos por dia. Bom, nós temos algumas variáveis que são inadministráveis, no meu caso aqui. Não há rede neural que consiga trabalhar se eu não tenho, por exemplo, eu trabalho sempre com informações de óbitos ocorridos atrasados. Vocês sabem disso, né? O Ministério da Saúde fica com um legado lá de testes para fazer de pessoas que faleceram. Em determinado dia, eu fiz 20 testes, 18 morreram de Covid-19, aí eles divulgam, 18, e às vezes é 18 e morreu um por dia.
neste mês, e aí por isso que é 18, hoje é dia 19. Bom, mas aí eu tive que ignorar, não tenho como inventar dados, eu tenho que trabalhar com os números que existem. Uma outra coisa que eu fiz como camada escondida, a idade, né? A idade média da população de cada uma dessas entradas. E dei pesos de importância. Estados mais jovens, estados com pessoas de mais idade. Então, que também não é muito sinal para... Por isso que na verdade, é um estudo, e muitos estudiosos, o nosso próprio Ministério da Saúde faz cálculos nessa natureza por redes neurais para fazer projeções. Vocês vejam, o Ministério da Saúde faz, o nosso ministro, o primeiro, né, que foi demitido, errou, né, porque ele já tinha dito, e ele errou, as pessoas criticam, ele errou, os cálculos erraram, tá, gente? Não é ele errou, ele falava sempre baseado em cálculos por redes neurais. Ele disse que na Páscoa nós teríamos 50% da população contaminada e teríamos 1.000 óbitos por dia. Então, realmente, os cálculos naquele momento, tu tinhas menos camadas escondidas ou com pesos que eram muito mais no chute. A idade, faz ou não faz importância? Que peso eu vou dar para a idade da minha população? Mato Grosso é o nosso estado do Brasil com a idade média mais alta de todo o país. Então, Tocantins, por incrível que pareça, é o estado que tem a idade média mais baixa de todo o país. Que peso nós vamos dar para isso de importância? Por isso, talvez, este cálculo que nós está todo mundo fazendo por redes neurais, tem uma capacidade de processamento grande, não é um cálculo exato, é aí que eu quero que chegue, e esses sinais que eu estou passando com determinada importância, eles vão refletir e dar alguma saída. Então, se eu tenho aqui uma população muito antiga, com uma idade muito alta, e aqui essa minha camada é a idade, isso aqui pode impactar nessa camada que é quantidade de leitos. E isso irá impactar em óbitos, e aqui eu poderia dizer contaminados e curados, vamos dizer. Então, esses sinais, esses impulsos que a gente está falando, eles são extremamente dinâmicos. Nós colocamos também número de profissionais da área de saúde contaminados. Pensem, se eu tenho muitos médicos contaminados, muitos enfermeiros contaminados, significa que aquela cidade, aquele estado, muitas pessoas que vão para o hospital, porque quebrou o braço, porque quer tirar a pressão, porque está com diarreia, porque está com arritmia cardíaca, nada a ver com o Covid-19, vão poder também se contaminar. Não há luva, não há máscara, porque se ficarem hospitalizados, o contágio é quase que inevitável. Então, também fomos colocando, ou seja, eu vou colocando tantas camadas quantas eu desejar. Só que essas camadas, com sorte, algumas é estanque, por exemplo, eu deixei estanque a idade da população, eu deixei estanque a quantidade de população. Agora, número de leitos, médicos contaminados, clima, tudo isso eu coloquei para diariamente se atualizar e recalibrar, aprender com e me dar novos resultados. Como eu estou pensando em estatística, hoje eu estou fazendo a estatística não mais para 30 de maio, estou fazendo para 12 de junho. E assim sucessivamente. Se vocês estão curiosos para saber, sim, espero que os meus cálculos estejam muito errados, muito errados. Se os meus cálculos estiverem certos, e eles não batem
100% com os cálculos do Ministério da Saúde, até porque é provável que pesos diferentes, outras camadas escondidas que não as minhas e assim por diante. Mas se os meus estiverem certos, nós vamos passar os Estados Unidos rapidinho, em óbito e em contágio. E até onde eu fui, 2021 nós ainda estaremos com toda essa bagunça. Bom, isso é um exemplo, tá? Então, agora, nós de entrada, e nós temos nós de entrada, nós escondidos e nós de saída. Eles transformam exatamente estes sinais digitais em entradas digitais. Então, vocês vejam que cada um dessas bolinhas aqui representa um nó, um cálculo que pode se combinar com outro. Acabei de dizer, né? A idade aqui de uma pessoa que eu trouxe desse estado, ela poderá, a idade desta pessoa, não, das pessoas, poderá culminar com a quantidade de leitos e levar a ter mais ou menos óbitos. Então, estes nós, eles são, se possível, captados por sinais, como eu falei, luminosos, imagens, fotografia, no exemplo da professora de vestido ou de calça. Na verdade, depende do que eu estou colocando como um nó de entrada. Eu preciso capturar por algum sinal, se fosse um sinal de máquina, de carro vindo na estrada, eu teria um sensor de som, né? Se eu quiser saber se a professora está contando uma piada, eu poderia ter um controle de risômetro e medir os decibéis de risadas. Então, a ideia é sempre partir de uma entrada e essa entrada ser impulsionada a novos estímulos, de modo que gere mais nós. Então, se eu tenho aqui uma entrada que é número de leitos, eu posso empurrar ela, número de profissionais da área da saúde contaminados. Aumentou o número de leitos, talvez diminua o número de profissionais. É uma consequência, deveria ser, eu posso dar um bom peso de importância para isso. Nós escondidos, então, eu já dei vários exemplos, né? Então, ele é um processamento interno, e é aí que eu preciso ter uma boa capacidade de processamento de máquina. Pode não existir o processamento, não é uma coisa que tenha que existir, como eu falei, eu tinha um nó escondido estanque, né? Que era o número da população. Eu não estou buscando nenhum impulso nisso, de modo a que exista um aprendizado e amanhã mude esse número. Eu deixei ele estanque. Não é necessário que todos os meus nós escondidos venham com impulsos, tá? Não é. E é realmente através desses nós escondidos que a gente calibra, né? A gente vai fazer o sistema, usando o termo de IA, aprender, né? E eu gosto do termo calibrar. Vou percebendo que não está funcionando, dar um peso de importância para a idade da população. Estanque ou não, estou perdendo meu tempo. Ou eu estou capturando, né, por um, não é um sensor, mas a temperatura de Caxias, fica esse sensor capturando e mandando para o sistema a temperatura, tentando dar um impulso ao meu aprendizado e não está dando nenhum resultado. Então, eu posso tirar nós, aprender com os nós, calibrar com estes nós. Esta é a ideia. O mais importante da rede neural é realmente os nós escondidos. E o nós de saída é um sinal booleano, sim ou não. Simples assim. Vou ter mais que 1000, sim ou não, por dia. Vou ter menos que 1000, vai ser 0. Bom, conexões, né, entre saída e entradas, esses meus pesos a gente vai fazer multiplicação, já expliquei. Dei o exemplo da média aritmética e a média ponderada.
função de processamento, eu vou combinar essas entradas, o peso, vou ver o que está estanque, vou fazer um algoritmo para poder chegar ao que eu quero. E o limiar é a minha resposta, é o meu valor que eu atribuí. Eu quero saber mais de 1.000 óbitos ou menos de 1.000 óbitos. Aqui diz o que mesmo? Valor arbitrário. Eu estipulei 1.000. Vocês podem me perguntar por que a senhora não pesquisou mais de 10.000? Pois é, eu quis pesquisar mais de 1.000. Já vou mudar o meu algoritmo para pesquisar mais de 10.000. Mas quando eu fiz, era mais de 1.000, sinal de 1. Menos de 1.000, era 0. Bom, onde que a gente está usando redes neurais? Reconhecimento de caracteres, que eu trouxe aqui um exemplo prático para vocês. Reconhecimento de voz. Então, vocês vejam o quão é muito mais. Eu nunca fiz nenhum tipo de reconhecimento de voz, tá? Mas imagino o quão delicado é essa rede neural para eu captar e conseguir traduzir aquele som como um A, que juntado com N fica an, e somado com o som do O fica ano. Então, realmente é uma combinação muito grande, porque a nossa entonação, o volume que se fala, por isso que às vezes, quando quem usa o iPhone e qualquer outro celular tem aqui no iPhone, no meu iPhone tem a Siri, a gente pede alguma coisa, ela não entende, ou ela me diz, me sinaliza algo que não é o que eu pedi, porque eu falei muito rápido, forças de expressão, gírias que a gente utiliza. Mas é por aí que se faz. Reconhecimento de voz, reconhecimento de caracteres é mais fácil, é mais comum, e eu vou mostrar hoje para vocês. Visão artificial, nunca vi, não conheço nenhum projeto de visão artificial. Isso aqui, risco de inadimplência, detecção de padrões de risco, o exemplo é o que eu fiz para vocês. Padrão de risco de termos mais do que 1.000 óbitos por dia. Previsão de vendas, dá para fazer, ou quase tudo que for probabilidade de, a gente consegue fazer. Não só se baseando em histórico, memória de cálculo passado, eu quero impulsos nervosos do que está acontecendo hoje. Então, se eu vou fazer uma previsão de vendas, e eu tenho uma loja de bebê, eu quero saber quantos bebês nasceram, qual é o clima, porque eu faço roupa de malha, vamos supor. Então, eu posso ir incrementando e mudando as minhas previsões sem mexer em nada, só rodando o algoritmo e sem ler apenas o que eu vendi maio do ano passado e projetar para maio de 2020. Não estou considerando inflação, não estaria considerando crises, não estaria considerando concorrentes, eu posso colocar um monte de nós aqui, que são as minhas camadas escondidas, de acordo com os pesos que eu acho que têm importância, e claro, com dados que eu consiga obtê-los, senão também não vai adiantar. Eu tento fazer tão ligeiro para não perder o horário, que eu já perdi, quase. Bom, vocês estão entendendo? Tá tudo certo? Sim, tudo certo. Tudo certo. Então, agora eu trouxe aqui um exemplo do Python, novamente, que eu acho que é hoje o mais fácil e comum da gente utilizar. Até coloquei aqui para vocês. Para fazer isso que eu fiz, a gente tem que usar, dentro do Python, tem um pacote chamado Anaconda, tá? E se vocês baixarem ele, vocês vão conseguir fazer. Que é uma rede, a gente chama de rede neural convolucional, que faz leitura de imagem. Simples assim. Então, na verdade, eu queria fazer o quê? Eu queria que o meu sistema, eu digitasse um número
do 0 ao 9, eu botei do 0 ao 9, e que eu digitasse e ele reconhecesse em tempo real se aquilo era um 4, um 5, um 6, enfim. Então, quando vocês baixarem esse pacote do Anaconda, ele vai ter esse aplicativo, esse Pi, que é o Reconhece. E aí eu renomeei Reconhece do 0 ao 9. Pode reconhecer outras coisas, outros números, podia ser do 0 ao 200, só vai dar mais trabalho para vocês, porque, na verdade, aqui vocês precisam fazer uma imagem, vocês vão ter que gravar um arquivo BMP de cada um dos números que vocês querem reconhecer para que o sistema aprenda. Alguém quer entrar? Ah, meu Deus, quanta gente falando comigo. Oi, Bruno. Eu não estou conseguindo visualizar a tua imagem direito, eu acessei de outro computador. Ah, tá. Beleza, todos aí. Então, vamos voltar lá. Então, para cada um dos números que eu quero que o sistema reconheça, eu fiz um BMP, normal, né? Digitei o número aqui, ó, não está bem digitado, mas era essa a intenção, para saber se ele iria reconhecer. Para cada um, eu fiz, então, um arquivo do 0 ao 9. Primeiro passo. Aí, dentro do reconhece.py, aqui você tem um campo, número epoch, que significa o quê? Quantidade de treino. Quantas vezes eu quero que o sistema rode e calibre até ele entender que aquela imagem é 9. Ele vai capturando os pixels e entendendo que é um 9 e não é um 8, porque não está fechado. 20, eu fiz 20, fiz 10, fiz 5. 20 é um bom treino. Quando vocês botarem fazer os treinos, demora um pouco, mas aí ele vai passando para vocês na tela um percentual. Então, fez 2 treinos, conseguiu identificar o número, capturar bem todos os pixels daquela imagem, 20%. Achei muito baixo, não ia reconhecer. Aumentei para 5 treinos. Ele já me aumentou para 60%. Aumentei para 20 treinos, e aí ele me aumentou para 95% de certeza de que ele iria reconhecer. Então, esse número de treinos é vocês quem colocam dentro do algoritmo. E, claro, quanto mais treinos, mais vai demorar para ele calibrar. Lembrando que ele foi calibrar 9 imagens. Então, vocês imaginem se eu tiver imagens muito grandes, imagens poluídas, porque aqui, esse meu número não tem nada de poluído, né? Próximo passo. Aqui nesse PET, vocês vão dar o caminho onde salvaram as imagens. Aqui, ó, número BMP. E aí, vocês vão ter que dar o caminho dentro do computador de vocês. Aqui, nesse PET. PET mais, abre aspas, o lugar aonde vocês salvaram as imagens, antes de fazer os treinos, né? E aí, também, dentro desse algoritmo, vocês têm que colocar aqui ou o nome da imagem, né? Eu quero que ele me devolva. Se eu digitar, se eu escrever lá um número 7, eu quero que ele me devolva escrito 7. Então, se eu tivesse uma imagem e eu quisesse que ele me devolvesse como sol, eu ia escrever aqui sol. Então, neste meu caso, eu coloquei os números para ele me dar o retorno de número. Podia ser uma palavra, tá? Aqui ele está colocando, eu coloquei para vocês, eu fiz o percentual que ele estava conseguindo capturar. Por isso que eu botava ele fazer mais teste.
E aí, se ele não capturasse, né, perto de 100%, ele vai me dar essa mensagem. Desconhecido, melhore sua caligrafia. Então, quando eu dava poucos testes, pouco treinamento, dei 2 treinamentos, nossa, ficava muito abaixo de 50%. Aqui nos 50%, ele também não conseguia reconhecer e me dava essa mensagem. Quando eu parti para 20 treinamentos, aí ele começou a atingir. E esse aqui é o include, que vocês podem asteriscar, barra asterisco, fim da linha, para ele não fazer treinamento toda vez que vocês executarem. Claro que aqui era uma coisa bem simples, né? Que não é um treinamento com camadas escondidas que ele precisasse ficar se calibrando toda hora. Uma vez que aprendeu o 0 ao 9, está aprendido e não precisaria ficar toda hora se autocalibrando. Se fosse algo, quando eu processo os cálculos, eu demoro, às vezes, no meu computador, aqui de casa, 4 horas para calibrar. No servidor da Benfari, aí sim, fazem 15 minutos. Mas no meu Note faz 4 horas. Então, precisa de um processador bom se vocês têm muitas camadas escondidas. Neste aqui, claro que não tinha, né? E após o treinamento, quando vocês fizerem o treinamento, vão lá e asteriscam essa parte, o model.fit, que aí é onde ele não vai ficar testando, treinando toda hora, mas após o treinamento, o próprio sistema cria um diretório com as imagens que ele preparou, as variações de ângulo, porque tudo é matemática, tem muito de geometria neste Python Anaconda, tá? E aqui eu trouxe para vocês como que eu fiz, ó. Isso aqui fui eu que digitei o 1. E não riam, porque eu não tenho controle para fazer as coisas retas. Enfim, eu digitei, era para ser um 1, né? Eu achei que não ia reconhecer. E aí, aqui do lado, eu coloquei para tirar essa foto e mostrar para vocês o que o sistema me trouxe. O 1, como eu disse que era. Se ele encontra o 1, ele escreve o 1. Se eu desenho um 4 e ele reconhece um 4, ele ele representaria aqui o 4. Então, e ele copia com os meus erros, inclusive, ó. Mas ele reconhece, mesmo ruinzinho como está aqui, como sendo o número 1. Isso é uma aplicação muito simples, tá, gente? De rede neural, em que você pode agora mudar. Eu poderia fazer o 1 romano e treiná-lo para identificar aquele 1 romano como número 1. Fazer a letra do alfabeto, A, B, C, D, e fazê-lo aprender e relacionar que quando eu digitar um A, ele interprete como um número 1. Aprenda que A é 1 e B é 2. Então, a possibilidade do que se dá para construir com isso é grande. Mas eu digo a vocês que ainda é muito pouco explorado pelo trabalho que dá. Então, para que eu fizesse isso para a nossa aula, assim, eu levei quase que um dia inteiro. Fazer os números, fazer o treinamento. Claro que eu fui tentando até chegar aqui a uma quantidade de treinos também, na verdade, para ter 10% de certeza, não me adiantava. Então, eu fui aumentando. Faz 2 treinos, leva 1 hora, não deu certo, vamos passar para 5, aí já levou 2 horas. Enfim, ele é ainda bastante incipiente, mas o Python é o que temos hoje de mais fácil acesso para todos nós, academicamente falando, né? Bom, gente, dúvidas? Prof, sobre essas redes neurais, não sei se você conhece o canal do Maurício Feo. Conheço.
Isso, ele até algumas semanas ele colocou um vídeo sobre o isolamento, que eu acredito que trata sobre isso também, né? Eu achei bem interessante. O Maurício, ele é matemático, né? Olha só. E se apaixonou, como eu falei antes, essa parte de reconhecimento visual e de aprendizado com imagens, sons, letras, números, ela é muito ligada a cálculos de geometria. E o Maurício, ele é um matemático que se apaixonou por IA e aí começou a fazer todos os estudos, e ele é um autodidata, ele é uma das pessoas que faz cálculos para o Ministério da Saúde, então ele é bem forte. Bem interessante mesmo os vídeos dele. E nós temos muitos equipamentos que estão sendo importados para a nossa indústria, né? Para aprendizagem, principalmente relacionados à manutenção preventiva, que vem justamente nessa linha de aprendizado, capturar som e identificar que o som daquela máquina identifica determinado tipo de problema, e isso deveria se fazer tal manutenção, horas de máquina trabalhando somado com uma outra camada, o som, e isso sinaliza, pare e vai fazer manutenção preventiva, e não ser aquela manutenção preventiva histórica, a cada 1000 horas eu faço, a cada 30 dias eu faço, não, você vai fazer quando a máquina disser que está na hora de fazer. Então, nós temos muita coisa, gente, para poder trabalhar com isso. Na construção civil, existe algumas técnicas já, né, porque vocês sabem que o tijolo trabalha, a própria madeira. Hoje se utiliza pouco aqui no Brasil aberturas de madeira, mas a madeira também trabalha. Então, esses sensores captam o quanto está trabalhando a madeira ou o tijolo, e a parede vai ficar fora do prumo. Então, assim, não é mais estatística, não, é em tempo real. Essa é a ideia. E isso vai aprendendo. Não está calibrando, não está trabalhando a madeira, segue colocando as aberturas. Segue nas medidas que você tem. Está trabalhando? Pare e recalcula. Então, assim, os engenheiros da engenharia civil também estão buscando trazer algumas automações na linha de IA para a construção. Nós temos um campo, por isso que às vezes eu digo, brincando, mas no fundo toda brincadeira tem uma verdade. Queria eu ter a idade de vocês, porque chega uma hora que a gente também cansa, né? E vocês vejam, eu tenho 38 anos de tecnologia. Já passei por muita mudança, muitos desafios, e eu ainda me sinto motivada, mas eu tenho certeza que se eu tivesse a idade de vocês, terminada a aula, eu ia baixar o Python para tentar fazer, porque eu acho que é isso que vai transformá-los em profissionais diferenciados, né? A quantidade de opções que se tem. Claro que, como tudo, né, que é inovador, você não pode ter preguiça, você não pode desistir, você não pode, no primeiro não, achar que ninguém vai comprar a tua ideia. É uma luta, mas aquele que ultrapassa essas barreiras colhe na mesma proporção os resultados que a barreira foi imposta, né? Bem, aqui encerra-se o nosso conteúdo de IA, que deveria ser, na minha opinião, um semestre inteiro para a gente poder sentar e ter tempo de fazer um programa no Python, criar alguma coisa. Então, se ela não fosse blended, teria sido... Eu me sentiria mais feliz de poder construir com vocês. Me esforcei ao máximo para instigá-los, então, a correrem atrás, a procurar. Claro, quem gosta dessa área. Como vocês são de automação,
me perdoem, mas eu não vejo não gostar dessa área. Ai, professora, eu odeio algoritmo, eu não gosto de programação. Cara, daqui para frente, a automação vai ser só programação. Não tem como não gostar de algoritmo, não tem como não gostar de aplicativo, de baixar, a sintaxe não compilou, tenta de novo, lê tutorial, tem que correr atrás, porque é muita coisa nova surgindo todo dia. E nós temos muita coisa open source, gratuito, que recebe colaboração de outras pessoas, software livre. Então, que essas colaborações podem ser úteis para a gente. Para quem está nesse setor, nesta área, esse é o dia a dia. Ao invés de o administrador ler todo dia a evolução da bolsa, do dólar, do euro, nós da engenharia, na automação, temos que todo dia estar em fóruns, dentro de grupos para ver aplicativos open source, ou se eu tenho dinheiro, eu compro. Esse é o nosso métier. Porque não tem nada tão preparado e tão prontinho assim. Se vocês pegarem o AVA, é bem legal e tal, 10 páginas de história. Tá, tudo bem, lindo, bacana. Eu quero prática, cadê literatura mostrando aplicativos, open source? Por que ninguém mostra numa literatura um Python, a sintaxe? Porque não chegamos nesse momento da literatura já traduzir que Python é um referencial. Então, é muita coisa para vocês caminharem sem não ter tanto apoio de literatura. Então, foi uma honra poder dividir com vocês mais uma vez. A maioria de vocês já foram meus alunos em outras disciplinas e outras oportunidades, né? Uma honra poder ter sido prof de vocês numa disciplina que é a minha cara. Infelizmente, aconteceram esses interpérios de não estarmos de forma presencial, e peço desculpas se deixei alguma coisa que não ficou 100%, fiz o melhor que eu pude dentro do tempo que nos é estimado. Já passei para Croton a minha opinião, né, como professora da área, que essa não deveria ser uma disciplina blended. Entendo a Croton, porque claro que cada professor acha que a sua disciplina não deveria ser blended, né? Mas eu tentei argumentar justamente por essas características. Especificamente inovação. Seria legal estar num ambiente prático, que a gente pudesse construir, que a gente pudesse chamar lá o aluno da eletrônica e usar um dispositivo da mecânica, enfim, blended, não nos sobra muito tempo para fazer isso. Quiçá me escutem e a gente possa transformar essa disciplina numa disciplina de carga horária normal. Quanto a online, eu entendo que não foi culpa nem minha, nem da instituição, nem de vocês, fatos da vida que a gente está reaprendendo a se tornar mais fortes, mais profissionais, mais solícitos, mais humildes, mais um monte de coisa, nunca mais seremos os mesmos. E reforço, peço desculpas se eu não pude atender a todos como todo mundo gostaria, e tenho certeza que vocês vão longe, torço por vocês, todos vocês sabem os meus contatos, ficarei, embora a gente tenha esse feriado, ainda a gente teve, a disciplina de terça foi judiada, porque ainda nós tivemos 2 feriados, e aí às vezes eu falo ligeiro, eu sei disso, que é para vencer e passar todo o conteúdo que eu queria, mas fiquem tranquilos que eu estou com vocês, mesmo nós não tendo aula agora, assim que eu souber de qualquer novidade sobre volta, não volta, a prova será online, não será online, eu continuo professora de vocês, é óbvio, até 30 de junho, quando encerramos o semestre. Então, eu estarei acompanhando todas as notícias para passar para vocês. Era isso, me desculpem qualquer coisa,
se alguém quer falar alguma coisa, fique à vontade. Prof, assim, foi show de bola a aula. Acredito, sim, que tem que ser um semestre inteiro. Essa disciplina é muito importante. Eu, como entusiasta da área da tecnologia, apesar de não trabalhar com isso, conheço Python e acho muito legal. Então, realmente, teria que ter mais tempo, porque tem muita coisa que a gente não viu aqui que seria interessante. Mas também dá para se buscar conhecimento externo, né? Mas estava 100%, foi 100%. Por mim, tudo certo. Então, tá bom. Estudem para a prova Blended, vocês sabem qual é o ritmo, né? É teórica. E com relação ao trabalho, não esqueçam de me mandar até a semana que vem, né? Meia-noite, 23h59, no feriado. Fico muito agradecida por quem já pôde fazer e já foi me mandando, porque eu também vou ganhando tempo para fazer uma correção bacana. Vocês sabem que eu tenho 5 matérias, mas isso para mim não é desculpa, porque se eu assumir 5 é porque eu tenho condições de dar atenção a 5. Então, mas se puderem, quem for fazendo e tiver tempo e quiser ir me mandando e não deixar para a última hora, eu agradeço. Uma semana abençoada para vocês, Deus os proteja, vocês, as suas famílias, e a gente se fala, tá bom? Não esqueçam de pedir para Nossa Senhora do Caravaggio olhar por nós, tá bom? Boa noite. Beijo, boa noite, bom descanso. Até mais, prof. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Boa noite, prof. Valeu, Tchau. Boa noite. Boa noite, valeu. Boa noite, prof. Tchau, tchau.